Olá pessoal, continuando, gostaria de falar hoje sobre solidão. Solidão é algo muito comum nos dias de hoje, né? É como um vazio existencial, né? Um vazio que as pessoas sentem e o vazio existencial é uma coisa muito natural do ser humano, né? Todos nós temos um vazio existencial dentro de nós. E isso é muito positivo, né? Se nós soubermos lidar com isso. Por exemplo, o vazio existencial, ele é uma oportunidade de nós nos transformarmos, nos desenvolvermos e nos modificarmos e criarmos novas oportunidades de crescimento, né? Então, por exemplo, isso, quando a gente lida, a gente se esbarra, né, com esse vazio, é muito comum a gente sentir solidão, né? Então, assim, é muito comum quando a gente... a solidão, ela aparece muito quando a gente... não é quando a gente está sozinho, fisicamente, né? Às vezes nós podemos estar no meio de muita gente e a gente se sentir muito sozinho, né? Às vezes a gente pode estar casado e a gente se sentir sozinho. Às vezes a gente pode estar participando de um grupo de amigos, de um grupo muito assim interessante, a gente está engajado em algum grupo e a gente se sente sozinho. A gente pode estar participando de grupos religiosos e a gente se sente muito sozinho. Mas isso vai acontecer de alguma forma em algum momento da vida da gente. Não tem como a gente fugir disso, porque isso faz parte da existência, faz parte da subjetividade, né? Enfim, é muito comum também ela aparecer quando nós estamos fazendo transformações, mudanças de vida. Por exemplo, se a gente muda de um lugar, de casa, de cidade, se a gente faz alguma transformação, se a gente entra num emprego novo, né? Ou até mesmo se a gente se separa, né? Quando a gente ou se divorcia ou perde uma pessoa numa separação, com namorados, namoradas, né? É muito comum quando a gente perde um ente querido, né? É muito comum em muitos, principalmente no luto, né? O luto, ele produz muita solidão, né? Mas em todos os casos existe uma coisa comum nessa questão da solidão, né? Primeiro, ela pode se tornar uma coisa positiva, né? Quando você consegue perpassar isso, né? E você faz dessa oportunidade um momento para se transformar, para se desenvolver, para criar novas oportunidades de vida, né? E mudar de vida, né? Ou a gente se entrega, né? Quando eu falo se entrega, não é porque a gente quer se entregar,
é porque existem outros fatores que nos impossibilitam de lidar com esse vazio. São outros fatores, fatores que eu vou falar em outro vídeo, né? Porque a solidão também pode ser sintomática. Ela é sintomática justamente quando a gente não consegue passar por ela. Por quê? Porque a solidão, ela não é ela é algo que faz com que a gente meio que a gente perca o contato com o outro, com o grupo, com o lado de fora, mas também a gente perde um pouco do contato consigo mesmo, né? Então isso faz a gente se sentir muito só, né? Mas ao mesmo tempo isso faz com que a gente entre numa transição. Isso pode se tornar uma transição para um desenvolvimento, né? Agora, torna-se sintomático quando a gente não consegue passar por isso, a gente não consegue vencer isso. Aí sim, aí se torna uma solidão sintomática e normalmente isso é muito comum, gente. Isso é muito comum nos dias de hoje, tá? Eu tô focando hoje na solidão, que pode ser uma oportunidade para ser algo transformador, né? Existe uma coisa que a gente chama de solitude, né? Que é justamente isso. É quando a gente sabe lidar com a solidão. Quer dizer, apesar de que a solidão mesmo, que é sofrida, né? A solidão é sofrida, né? Principalmente quando há perdas, mudanças muito rígidas, muito fortes, é uma coisa muito traumática. Mas quando a gente tem uma condição de passar por isso, de superar isso, ela se torna muito positiva. Agora existe a solitude. A gente tem que saber dessa diferença, né? A solitude é aquela coisa boa, quando a gente sabe, a gente gosta da nossa companhia, né? A gente gosta de curtir a nossa companhia. Não interessa se tem gente do lado, se não tem gente do lado. A gente gosta de curtir aquela hora sozinha, né? Não é isolamento social, né? A solidão, ela faz a gente se isolar socialmente, né? Ela faz com que a gente, temporariamente, a gente queira se isolar temporariamente. Mas não é disso que eu tô falando. A solitude não, a solitude já é uma coisa pertencente àquela pessoa que sabe muito bem lidar consigo mesmo, quando a pessoa gosta da sua companhia, sabe? Quando a gente não se gosta, é horrível ficar sozinho, né? Como é que é a mesma coisa que a gente lidar com uma pessoa que a gente não gosta, né? Só que nesse caso a gente está lidando com a gente mesma, né? Então assim, quando a gente lida com a gente mesmo e a gente não se ama, não se curte, quando a gente não tem um autoconceito positivo, uma autoimagem positiva, a gente tem muita dificuldade de ficar sozinha. Então a gente fica procurando pessoas, coisas para fazer, para a gente nunca ficar sozinha, né? Aí quando a gente perde essas coisas, aí é muito complicado, né? Isso eu vou falar mais no outro vídeo. Mas hoje eu tô querendo focar nessa questão da solitude. A solitude é muito saudável.
principalmente em numa aquela personalidade mais introspectiva. Mas até mesmo as extrovertidas, elas são pessoas assim que sabem ficar sozinhas, elas ficam felizes, elas não se sentem solitárias, elas não ficam tristes, né? E principalmente as introspectivas, que elas têm a tendência de gostar mais de ficar sozinhas, né? Aliás, é uma necessidade muito maior, e isso é muito saudável também, não é ruim não. Os introspectivos, eles têm uma necessidade muito maior, e é importante que eles exerçam essa atividade de ficar mais sozinhos, consigo mesmo, porque eles têm essa necessidade para se atualizar como pessoa, para repensar. Isso é uma coisa natural da pessoa, mas isso chama-se solitude, não solidão, né? Solidão é quando você sente tristeza, angústia, vazio, chega a se, dependendo dos casos, a solidão passa pelo isolamento social e chega até a depressão, né? Então, assim, é muito triste. Hoje nós vivemos um fenômeno quer dizer, um fenômeno, né? É um fato, né? Que é a globalização, né? Nós vivemos num momento em que a gente não tem mais oportunidade de... A gente tem a tendência de se isolar e ficar mais no computador, no celular, né? Isso eu vou falar também depois, tá? Então, assim, fica aqui essa dica, né? Solidão, a gente aproveita, né? Para repensar, para se transformar, né? Para se desenvolver pessoalmente, para mudar de vida, para mudar de visão, para repensar seus valores, repensar sua forma de olhar o mundo. É uma oportunidade de transformação. Ela pode se tornar isso, tá? Nem sempre a solidão é um mal. Fica aqui a minha dica e até o próximo vídeo.